Olá, meu nome é Vitória Eduarda Belo, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia. Meu professor orientador é o professor Dr. Anselmo Chaves Neto e eu vou falar sobre tópicos sobre a Lei de Newcomb-Benford, Introdução e Aplicações. Então, o problema de pesquisa. Devido a grandes notícias que se recebe hoje em dia nas mídias sociais sobre fraudes envolvendo o governo, no que diz respeito a gastos públicos, licitações, ou também por parte de grandes empresas, a lei de Newcomb-Benford ela vem na tentativa de reduzir então o número de fraudes e abusos financeiros. E dessa forma, o presente trabalho ele propõe responder as seguintes questões. Caso a lei de Newcomb-Benford seja viável, quais são os fatores que influenciam a adequação ou não de conjuntos de dados com essa lei? Então, será que todos os conjuntos de dados eles vão estar de acordo com a lei de Newcomb-Benford? Os testes estatísticos tradicionalmente usados em análise de séries temporais podem ser úteis nessa investigação de adequação com a lei? Então, o objetivo deste trabalho é estudar e aplicar também a lei matemática de Newcomb-Benford, que ela tem sido frequentemente utilizada como método de auditoria e detecção de fraude financeiras, em dados financeiros. E para isso, nós vamos utilizar de várias séries temporais disponíveis tanto na literatura quanto no mundo real, de diferentes conjuntos que estão disponíveis em portais de transparência governamentais, dados demográficos, dados eleitorais, e aí investigar se a lei matemática de Benford tem limitações, se existem outras aplicações que podem ser feitas e também utilizar testes estatísticos para sua validação. Então, aqui alguns objetivos específicos. Analisar as principais contribuições acadêmicas por meio de um breve histórico a respeito da lei de Newcomb-Benford, bem como principais bibliografias e autores da área por meio de uma análise bibliométrica ou bibliográfica, utilizando o software R. Apresentar a formulação da lei em questão por meio de uma revisão de literatura, avaliar a conformidade com a lei de Newcomb-Benford de modo a abordar os principais testes estatísticos que são vistos na literatura, exemplificar de maneira detalhada a aplicação dos testes estatísticos em série temporal disponível na literatura, aplicar a lei de Newcomb-Benford em diferentes séries temporais disponíveis em portais de transparência e outros conjuntos de dados que podem ser verificados pela sociedade, verificar se os testes utilizados possuem tolerância em relação às amostras retiradas do mundo real e observar em quais conjuntos de dados utilizados na aplicação deste trabalho a lei em questão não teve adequação aceitável e os motivos que podem levar a esse resultado. Então, a justificativa desse trabalho, e o trabalho então é motivado e também torna-se curioso por conta de que a lei de Newcomb-Benford ela é matemática e trata-se da identificações de padrões numéricos. E ela tem várias aplicações, como já foi comentado, e de modo que a pessoa que está tentando fraudar um conjunto de dados, por ela não ter esse conhecimento matemático e estatístico, ela altera os dados de maneira aleatória, pensando que os valores eles têm se distribuído uniformemente na natureza, o que não ocorre na realidade. E a lei de Newcomb-Benford vai mostrar isso para nós. Além disso, sabendo que os profissionais de finanças e análise de dados sempre estão em busca de novas ferramentas para que auxiliem na detecção de diversos fatores que envolvem a adequação ou não de um conjunto de dados, com uma distribuição numérica que possa garantir as situações do mundo real e que problemas do mundo real sejam solucionados. A lei em questão, então, ela deve ser investigada e pode tornar-se aplicável em inúmeras planilhas numéricas com diferentes utilizações. Pretende-se observar a viabilidade da aplicação de Newcomb-Benford e seus ajustes em diferentes conjuntos de dados, então. Então, aqui eu trouxe como a estrutura do trabalho vai ser organizada. Primeiramente, a gente vai fazer a introdução, e no capítulo 2, uma fundamentação teórica dedicada a tratar em como a lei de Newcomb-Benford está sendo estudada desde o seu primeiro artigo publicado, que foi de Newcomb. Em seguida por Benford, que teve uma recente, um pouco mais de notoriedade na área, bem como as principais aplicações recentes também, tanto na pandemia de Covid-19, que teve inúmeras aplicações em gastos públicos,
que é uma proposta também desse trabalho, assim como principais autores que escreveram sobre o assunto, quais livros têm um melhor desenvolvimento de técnicas, e utilizou-se então de uma análise bibliográfica ou bibliométrica, seguida de um histórico de publicações. E dentro desse capítulo faz-se um tópico abordando apenas as definições e conceitos que envolvem a lei matemática em questão. O capítulo 3 ele apresenta detalhes sobre a avaliação da conformidade com a lei de Newcomb-Benford. Então, os testes estatísticos de Q quadrado, teste Z e assim por diante, e a utilização na lei de Newcomb-Benford e sua adequação a utilização dos algoritmos, planilhas de cálculos e assim por diante. Também foi feita uma conclusão sobre como esses testes eles se adequam o tamanho de amostras, grandes desvios, que não são tolerados por eles e assim por diante. E por fim, no último capítulo, disserta-se sobre inúmeras aplicações da lei. Se ajustam a diferentes séries temporais que estão disponíveis na literatura e utilizou-se do software R e planilhas eletrônicas, então, para tratar sobre dados de execução financeira de Covid-19, dados, então, eleitorais, dados de censo também populacional, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, e assim por diante. A partir desse momento, então, vai se tratar sobre a avaliação da adequação dos dados com a lei de Newcomb-Benford e os diferentes testes estatísticos que foram utilizados e detalhados nesse estudo. Então, foram utilizados pacotes de software estatísticos, principalmente o software R, que são discutidos nesse trabalho, e também para que a gente deixe claro que o tamanho de amostra ele pode ter influência nesses testes estatísticos. Segundo Nigrini, que outros testes podem ser utilizados em todos os casos, e também há testes que têm essa influência. O primeiro teste abordado, então, foi o teste Q quadrado de Pearson. Ele avalia as evidências contra alguma suposição. Faz-se a comparação entre valores observados e valores esperados de acordo com uma hipótese. A estatística de teste, expressão adiante, aqui detalhada no slide, ela vai ser a distribuição Q quadrado com K menos 1 grau de liberdade, sendo K o número de observações, e para o tema estudado aqui, trata-se do número de dígitos possíveis. Então, o número de dígitos em cada uma das observações contidas em planilhas de dados. E a decisão de se aceitar ou não a hipótese como verdadeira, dado um determinado nível de significância alfa. A estatística, então, é exibida. E aí, CR representa a contagem real e CE representa a contagem esperada dos dígitos, segundo a hipótese de que as frequências seguem a distribuição de Benford, de Newcomb-Benford. Geralmente usa-se um nível de significância de 5%. E aqui um pouco mais da explicação dos graus de liberdade. Então, como dito anteriormente, alguns testes estatísticos eles sofrem do excesso de poder, inclusive o teste Q quadrado de Pearson, que é quando o número de registro aumenta, a estatística calculada ela pode ser maior do que o valor crítico, levando à conclusão de que os dados não estão, por exemplo, de acordo com a lei de Newcomb-Benford, o que não seria o que está de acordo com a realidade. Ele é um problema que começa a ser perceptível em conjuntos de dados com mais de 5.000 registros, segundo Nigrini, E estão de acordo, então, com a lei de Benford, ela não vai tolerar grandes desvios, Somente pequenos desvios levam à conclusão de que os dados já não estão de acordo com a lei. E ele baseia-se, então, na premissa de que se extrai uma amostra aleatória de um conjunto infinito de dados que segue uma distribuição esperada. Se a amostra for pequena, o teste Q quadrado tolerará alguns desvios. E é muito sensível, então, a pequenos desvios, o que não vai ser muito indicado em alguns conjuntos de dados que têm grandes quantidades de observações. Então, além disso, existe um teste que é muito importante, que é o teste do desvio absoluto médio, ou DAM, e ele, diferentemente dos demais testes que serão comentados e também do teste anterior, ele não sofre do excesso de poder, porque ele é independente do número de observações. Então, essa fórmula, que determina a adequação, ela vai ser muito mais utilizada em conjuntos de dados.
Além disso, PE denota a proporção esperada, de acordo com a lei de Newcomb-Benford, PR denota a proporção esperada e K representa o número de série de dígitos analisados. Por exemplo, 9 para o teste do primeiro dígito e 90, então, para os dois primeiros dígitos. Como foi dito, né, ele não sofre influência de eventuais outliers, isto é, observações que se destacam, né, das demais. E também ele não depende do tamanho de amostra N. Então, ele é um teste muito utilizado que vai ser comentado em diversas aplicações neste trabalho. Então, o Nigrini 2012 ele trouxe para a gente essa tabela em que nós temos a variação e também as conclusões de acordo com o primeiro dígito e os primeiros dois dígitos. Ou seja, se há conformidade com a lei, se há uma conformidade aceitável, uma marginalmente aceitável e assim também uma não conformidade com a lei. Então, de acordo com a variação, né, por exemplo, de 0 a 0,006, a gente tem uma conformidade total e assim por diante. Então, para o primeiro dígito, para os dois primeiros dígitos, aqui segundos dígitos e primeiros 3 dígitos, então. Nós também temos o teste do arco da mantice, em que cada observação, né, os dados de N registros, denotado por x1 até xn, eles são transformados por meio dessas equações e plotados, então, no círculo unitário de raio 1, né, centrados na origem. Além disso, é dado também o centro de gravidade por meio dessas fórmulas, o comprimento médio por meio dessa última fórmula e o valor P correspondente, que pode ser também calculado. Esse teste ele também sofre do excesso de poder. Então, nós temos um teste muito frequentemente utilizado na literatura, a estatística Z, que é quando se pretende verificar se a proporção real de um dígito difere significativamente do que a lei de Newcomb-Benford estabelece. Ela também então, leva em consideração a distância numérica do real ao esperado, isto é, utiliza o conceito de distância ou módulo. Aqui na fórmula a gente tem, né, o módulo, por exemplo, do que é esperado e do que realmente existe, né, da proporção real. E leva em conta também o tamanho do conjunto de dados, né, o N, que então ela depende do número N, o que é um problema em alguns conjuntos de dados, como já foi comentado, e que pode sofrer influências. Então, algumas observações sobre a estatística Z é que geralmente utiliza-se 5%, né, como nível de significância, o que quer dizer que espera-se 4 ou 5 picos significativos, né? E, além disso, como já comentado, ela sofre do excesso de poder ou excesso de energia. Então, para grandes conjuntos de dados, mesmo um pequeno, né, desvio ele será sinalizado como significativo. E como conjuntos de dados de 1 ou 2 milhões de registros são razoavelmente comuns, a estatística Z não é uma boa escolha como indicador de conformidade. Então, ela pode apresentar problemas a depender do número de observações, né, para grandes conjuntos de dados. Uma solução para o problema do excesso de energia é ignorar o tamanho absoluto das estatísticas Z. Poderia se concentrar então das maiores estatísticas Z associadas a picos positivos, onde a proporção real excede a proporção esperada. Outro teste muito utilizado é o teste de Kolmogorov-Smirnov. Ele usa todos os dígitos de uma vez. Este teste, então, ele é baseado na função de densidade cumulativa, né? A função de densidade cumulativa é a soma cumulativa dos valores de frequência dos dígitos, segundo a lei de Newcomb-Benford. E aqui eu trouxe uma explicação, né, da soma cumulativa, e aqui a equação, então, do teste de Kolmogorov-Smirnov, onde esse 1,36, né, essa fórmula é do valor crítico, inclusive, e esse 1,36 é a constante para um nível de significância de 5%. E N é o número de registro, então ele também depende desse número de registros ou de observações, sofrendo do mesmo problema, né, de alguns testes anteriormente comentados. Então, a conclusão geral sobre os testes abordados é que eles possuem algumas características que influenciam na eficácia em relação à lei de Newcomb-Benford, né? Como a quantidade muito grande de observações e que os testes eles podem apontar algo que não é a realidade. Também quando o número N, né? O número N é muito grande, então esses testes eles não toleram grandes desvios.
Agora tratando então da parte do trabalho que se refere às aplicações, né, os materiais e métodos. Anteriormente, no vídeo de trabalho individual 1, trouxe uma aplicação com todos os dados de despesa com a pandemia de Covid-19 no estado do Paraná. E agora extraiu-se amostras, então, lá do portal da Transparência do Governo do Estado do Paraná, correspondente a junho a dezembro de 2020, fevereiro a dezembro de 2021 e fevereiro a outubro de 2022. E considerando, então, que foram coletadas 7.000 observações mais recentes de 2020, 7.000 mais recentes de 2021 e 7.000 mais recentes de 2022, dos gastos líquidos, então, com a pandemia de Covid-19 no estado do Paraná. Então, uma breve investigação foi feita no conjunto de dados originais, né, aquele utilizado anteriormente, e filtrou-se alguns valores que eram gastos com bolsas para estudantes de medicina, de farmácia que trabalhavam na pandemia, que eram no valor de R$ 800 e que sofria muita influência, então, nos resultados que a gente obteve. Então, utilizou-se aqui uma totalidade de 20.646 observações. Então, aqui uma tabela com a quantidade de observações em 2020, 2021 e 2022, aquelas que foram descartadas e o total utilizado. Além disso, procurou-se, né, observar o primeiro dígito, os dois primeiros dígitos e os três primeiros dígitos de cada observação para ver se estava de acordo com a lei de Newcomb-Benford. A primeira figura se trata do primeiro dígito, né? Mostra a contagem de observações com relação ao seu primeiro dígito, comparando com o valor esperado da lei de Newcomb-Benford, ou seja, a linha em vermelho. Observa-se, né, que há alguns desvios, mas são poucos. Além disso, né, essa tabela ela mostra as 5 maiores diferenças absolutas. O primeiro dígito, né, é o que tem a maior diferença absoluta, o que está correto de acordo com a lei de Newcomb-Benford, o segundo e o terceiro e o quarto. O maior, né, que não deveria estar, né, em quinta posição, que é o número 7, que traz, então, que a lei de Newcomb-Benford não está sendo bem adequada, nesse caso, para o primeiro dígito. Contudo, né, aplicando os testes estatísticos que foram mencionados anteriormente, inclusive o desvio absoluto médio, o teste, então, ele indica 0,014, né, o que se enquadra numa conformidade marginalmente aceitável com a lei de Newcomb-Benford. Então, no final das contas, aceita-se, né, a hipótese de que os dados seguem a lei de Newcomb-Benford para o teste DAN, que não sofre do excesso de poder. Os demais testes, eles rejeitam a hipótese por conta da quantidade ainda de observações. Além disso, né, quando observa-se, então, os dois primeiros dígitos, nós temos alguns dados, né, alguns picos mais significativos, que saem da nossa linha, que seria a adequação com a lei de Newcomb-Benford, o que resulta também, da quantidade de dígitos sendo bem que não é uniforme, né? E segundo o teste, inclusive o teste DAN, o desvio absoluto médio, para os dois primeiros dígitos não se tem conformidade com a lei. Contudo, né, para os três primeiros dígitos, então, a gente volta a ter uma conformidade marginalmente aceitável, como ilustra então a figura e a tabela a seguir de maiores diferenças significativas, né, começando com 2, 1 e assim por diante. Então, de acordo com os resultados, a conclusão que se tem é que os dados que formam 20.646 observações do orçamento líquido de combate com a pandemia de Covid-19 no Paraná não seguem a lei de Newcomb-Benford para 3 estatísticas de testes, né? Aqueles que sofrem com excesso de poder. Contudo, para o desvio absoluto médio, 2 delas, né, para o primeiro dígito e para os 3 primeiros dígitos, a conformidade é marginalmente aceitável. Então, o que se espera é que realmente segue, então, a lei de Newcomb-Benford, tá? Que, embora os demais testes eles sofram daquele excesso de poder, o DAN apontou que existe, sim, uma condição que é marginal, né? Que está seguindo, então, a lei de Newcomb-Benford. Uma outra aplicação que foi feita, então, para demonstrar a adequação total com a lei de Benford foi utilizado o Censo do Brasil de 2021. Então, utilizou-se todos aqueles testes já comentados, que quadrado de Pearson, teste Z, desvio absoluto médio,
para demonstrar, então, lá que os dados do IBGE de 2021, que formam 5.570 observações, elas vão seguir a lei de Newcomb-Benford. O que observa-se, né, é que existe, segundo o desvio absoluto médio, que indica essa quantidade aqui de valor, que se enquadra no estabelecido de uma conformidade totalmente fechada, então, para o primeiro dígito. E é o que observa-se na tabela, né? Além disso, a gente tem a figura com poucos desvios, né, fora da nossa linha vermelha, que seria a adequação com a lei de Newcomb-Benford. Quando se diz respeito aos dois primeiros dígitos, também existe uma conformidade fechada com a lei de Newcomb-Benford, e agora existem pouquíssimos desvios, né, que estão fora, digamos assim, dessa linha vermelha. Aqui a tabela, né, também para os maiores desvios absolutos com relação aos dois primeiros dígitos. Aqui, quando se diz respeito aos três primeiros dígitos, né, que também indicou em uma conformidade fechada. Aqui também poucos desvios, né, desvios bem insignificantes, e que no final das contas a gente vê que segue sim a lei de Newcomb-Benford. Então, aqui algumas referências bibliográficas que foram utilizadas na montagem dos slides e também no trabalho que está sendo desenvolvido. Eu agradeço muito a todos que assistiram o vídeo e eu vou continuar trazendo novos resultados e novas aplicações com a lei de Newcomb-Benford. Um abraço!